Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Tributarista do Futuro. E aqui nesse podcast que discutimos estratégias que promovem o desenvolvimento econômico do Brasil, sempre a partir de profissionais raros e valiosos que unem inteligência tributária à inteligência de negócios para fazer as empresas crescerem de forma ética, de forma sustentável. Eu sou Letícia Amaral. Sou advogada tributarista de inteligência de negócio, sou a hostess desse podcast, a fundadora da EBPTLA, e no episódio de hoje falaremos sobre o caminho que leva ao faturamento de mais de 6 dígitos todos os meses, ou seja, mais de R$100 mil todos os meses com serviços tributários. E o mais, ajudando ajudando as empresas a crescerem. Para isso, eu quero que vocês recebam com muito carinho ela que entrou no nosso ecossistema de tributaristas de inteligência de negócios há pouco tempo por meio da mentoria e hoje já é nossa sócia do TGH Club. Então seja muito bem-vinda, doutora Alessandra Hoffman. Muito feliz de tê-la aqui para compartilhar um pouco dessa tua trajetória. Muito obrigada, doutora Letícia, pelo convite. Feliz estou eu por estar aqui ao seu lado. E estou muito honrada mesmo por poder conversar com você sobre esse tema tão importante, para todos e que eu aprendi ainda mais com você. Isso aí, a gente vai falar sobre algo que é importante para os nossos colegas, que é um direcionamento, um caminho para que eles consigam crescer os seus negócios na área tributária, mas também vamos falar de coisas que ajudam os próprios empresários. Com certeza. Os próprios empresários que possam nos ouvir aqui, também vamos trazer alento para eles, Alento. Sim, com certeza. E um caminho seguro para crescimento. Então, antes da gente entrar aqui no nosso tema, gostaria que você desse um pouquinho falasse quem é a Alessandra Hoffman, Falasse um pouquinho de você, de onde você vem, um pouco da sua jornada, e aí a gente vai entrar mais nesse meandro do tributário. Sim, então, meu nome é Alessandra Hoffman, eu sou formada em Direito e advogada desde 2008. Desde que eu me formei, eu já passei na prova e comecei a advogar, Desde que eu comecei a faculdade, na verdade, eu já passei a trabalhar em um escritório de advocacia, então eu sempre tive a prática, Por isso, a prática eu tenho há mais de 24 anos já. Desde o primeiro ano da faculdade? Desde o primeiro semestre, exatamente. Ótimo. Eu iniciei e já comecei no escritório. E aí foi engraçado porque no início eu fazia parte de secretária, Atendia os clientes, enfim, fazia alguns serviços de rua. Mas passou uns 6 meses, o meu ex-chefe na época passou a me dar a parte prática mesmo para fazer. E no final daquele mesmo ano eu já estava fazendo a parte toda escrita e ele o serviço de rua. Nós já havíamos invertido. Mas você estava no primeiro ano da faculdade ainda? Sim. Olha só. E fala pro pessoal de onde que você é. Ah, sim. Eu sou do Rio Grande do Sul, é uma cidade próxima a Caxias do Sul, mas estou de mudança para Porto Alegre, Em breve estarei morando lá, que é uma cidade maior, Que facilita até a vinda para cá, que eu tenho vindo bastante, então pretendo fazer essa mudança. E o que aconteceu? Daí ele começou a fazer o serviço de rua, ele só fazia audiência e atendia os clientes, Porque tinha que ser ele, E o resto era somente eu que fazia. Então eu peguei realmente muita experiência, muita prática escrita, mas tributário efetivamente eu nunca trabalhei, assim. Lá na nossa cidade não tem tributarista, assim, unicamente tributarista, Tem um escritório empresarial com tributário, mas é o único. E mesmo assim, as empresas de lá têm um certo preconceito, até em razão de a cidade ser pequena, então eles geralmente contratam profissionais de fora. É uma cidade pequena, qual que é o tamanho da cidade? É 70 mil habitantes, É bem pequena mesmo. Então, quando eu me formei, que eu comentei que eu já havia passado na prova, ele até me fez uma proposta para continuar lá, mas era um escritório pequeno, Era somente ele e eu. Então, não tinha como crescer muito, Até porque realmente o movimento não era pequeno, mas para fins, assim, de crescimento de valores, de salário, coisa assim, de porcentagens, era realmente pequeno. E aí eu recebi a proposta de um outro escritório, que foi no qual eu trabalhei durante 14 anos. 7 anos foi esse primeiro, o segundo foi 14 anos. Então, 21 anos trabalhando em escritório, Por isso que eu tenho bastante experiência. Aí o que acontece? Eu trabalhei lá durante todo esse período, era um escritório meio familiar, Era o meu ex-chefe e a filha. Ela era mais nova, mas já era formada em Direito também, quando eu comecei.
E aí... E era um escritório full service? O que é? Tinha uma especialidade? Isso, exatamente. Até quando eu iniciei, ele fazia bastante penal, mas depois ele foi parando, né? Fomos mudando mais para atendimento empresarial, mas geral mesmo, né? Fazia todas as áreas ali. E, enfim, foi passando o tempo e a gente vai vendo que a gente pode mais, né? E só que E esse já era um escritório maior do que o anterior? Isso, é um dos maiores lá da cidade, né? E aí, sempre que eu ia conversar com ele, assim, no sentido de, a gente poderia ver sobre porcentagem e tal, ele preferia sempre aumentar o salário do que pagar porcentagem, né? Mas eu sempre fui muito pacífica, assim, sempre fui deixando as coisas acontecerem e o tempo foi passando, né? Aí eu acabei, como eu era, assim, a principal, assim, digamos, advogada, fora ele, só que ele só fazia audiência mesmo. Nem atendimento, às vezes, ele não fazia, né? Ele fazia fechamentos de contrato e audiências. O restante era somente conosco, né? O time. E nós éramos em 5. E os contratos mais complexos geralmente eram comigo. E aí acaba que, como eu sou muito responsável, assim, eu acabei ficando um pouco doente, assim, sabe? Eu tive burnout, mas eu nem sabia que era. Eu fui saber depois, bem depois, assim, que eu comecei a ter um monte de sintoma, não dormia, ficava só pensando em processo, acordava tipo 2 da manhã, ia lá consultar movimentação. Mas a tua rotina dentro do escritório era uma rotina realmente de você ficar muitas horas trabalhando ali? Sim. Na verdade, assim, o horário do escritório não era ruim, mas a gente trabalhava direto, né? E aí, quando eu ia para casa, eu sempre trabalhava também. Até porque depois que veio essa função do WhatsApp, que nos ajuda muito, mas também nos atrapalha muito, de noite era um momento melhor para eu trabalhar, que era mais tranquilo, não tinha o cliente chamando, né, e perguntando como é que está o meu processo e tal. Então, era assim que funcionava. E lá não tinha departamentos no escritório? Você tinha time que você liderava ou não? Você era totalmente operacional, e você tocava tudo, desde a controladoria de prazos até o protocolo ali. Cada um cuidava dos seus. Isso aí. Fazer todos os processos, enfim, e protocolar. Exato. E acompanhar a publicação toda. Exato. Então, por conta de eu abraçar a maior parte dos processos, eu acabava não tirando férias, né? Porque daí, quando eu saía, era um estresse, assim, né? Porque como os processos que eu cuidava, eu que cuidava, as outras colegas não sabiam conduzir, se o cliente perguntasse, enfim, era bem complicado. E aí eu tirava férias apenas no recesso, mas tipo 10 dias, assim, que era entre o Natal e o Ano Novo ali, e até o início ali, dia 6, eu acho que volta, né? E aí era mais ou menos nesse período que eu tirava férias. E aí, com isso, né, eu fui me esgotando, realmente me esgotando. Aí que foi quando eu procurei um tratamento médico, né? E o meu médico até me falou que era bom eu fazer terapia para ir já entrando nessa situação assim de sair de lá, né? Que era complicado porque, como eu falei, um escritório pequeno e eu tinha muita pressão assim, tu não pode sair daqui, se tu sair, o escritório quebra, tu é minha filha, sabe? Essas coisas assim eram diárias, então eu carregava esse peso, sabe? Era uma pressão psicológica. Com certeza. E aí foi e tal, eu comecei a me posicionar mais quando eu comecei a terapia, me senti mais forte, assim, para exigir algumas coisas. E aí, isso foi quando, mais ou menos? 2023. Tá. 22, 23 ali, que foi o período que eu comecei esse tratamento. E na pandemia, como que foi? Você trabalhava em casa? A pandemia, trabalhávamos em casa. Até porque o meu ex-chefe, ele é idoso, assim, né? 60 a mais, e aí ele tinha medo, assim, né? E aí a gente acabava trabalhando em casa. Mas foram poucos dias, assim, eu acho que a gente ficou em casa uns 20 dias, e aí depois a gente ficou revezando. Alguns iam de manhã, outros iam de tarde, para não ficar todo mundo junto ali, né? E os atendimentos sempre com máscara e tal, mas a gente ficou acho que uns 20 dias em casa. Aquele período pior ali, né? Que foi março, eu acho, até o final de março. E, enfim, aí eu comecei, como eu falei, a exigir férias, essas coisas. Aí ele já viu que eu tava ficando diferente, né? A gente teve alguns conflitos, até que eu saí ali, início de janeiro, né? De 24? 24, isso mesmo. Aí foi uma saída bem complicada, como eu contei já, né? E aí, por conta disso, eu acabei tendo vários processos, né? Estou respondendo ainda alguns processos. Mas processos que eram de clientes? Não, processos da relação mesmo. Da saída. Exatamente. Entendi. E aí, eu não, na verdade, eu não era nem CLT, porque eu não tinha carteira assinada, mas também não era sócio, então... Mas você não tinha contrato nenhum? Não. Imagina, ainda fazia todos esses anos, né? Não tinha. E aí também foi um problema que ocorreu quando eu fui sair, eu pedi, né, o que eu teria direito a receber, e aí estourou, né? Mas, enfim.
estamos vivos. E aí, o que acontece? Por conta de tudo isso que ocorreu, eu entrei em depressão, mas uma depressão terrível, assim, sabe? No fundo do poço mesmo. Eu fiquei até agosto, assim, eu só ficava deitada, não fazia nada, não tinha vontade de nada. De janeiro a agosto de 2024, você ficou em depressão profunda. Exatamente. E aí, eu tinha um Instagram, que era a única coisa, assim, que eu mexia, que era de atualidades jurídicas, porque eu não estava trabalhando, né? Não estava advogando, não estava fazendo nada. E aí, para não ficar também tão desatualizada, eu sempre estava lendo, assim, daí postava lá alguma coisa ou outra que eu via que era interessante. E aí, eu acho que eu postei em algum momento algo sobre tributário, e aí veio uma tributarista, me chamou no direct e pediu, né? Você nunca pensou em trabalhar com tributário? Ou perguntou se eu já trabalhava com tributário. Eu falei que não, né? Que não trabalhava. Ela conversou comigo ali pelo direct, pediu para marcar uma ligação, enfim, uma videochamada. Eu concordei, assim, né, até para conhecer e ver o que ela ia falar. Mas ela falou, você nunca pensou em trabalhar com tributário? E eu falei, nunca, nossa, não gosto, não gostava mesmo. Nesses anos anteriores, foram 21 anos, você não teve... Aparecia, assim, algumas execuções fiscais, né, isso normal, de clientes de empresas, assim, né? Aí aparecia, a gente fazia. De partido ali, né? Isso, exatamente. Mas nada específico, né? E nada também que a gente fosse... Tivesse que ter uma super expertise para poder atuar. Exatamente, que a gente fosse expert, né? Mas a gente fazia, mas era apenas isso mesmo, né? E aí, quando eu conversei com essa tributarista, ela me falou, eu sei que você não gosta. Daí eu contei a situação que eu estava, né? Que não estava trabalhando, não tinha dinheiro. Eu tive que vender meu carro e minhas economias foram todas para pagar advogado, né? Não podia contratar ninguém ali da minha cidade, porque cidade pequena e o pessoal tem medo, né? E aí eu tive que contratar de fora, daí custou bastante e tal, enfim. Aí eu expliquei isso pra ela, né? E ela disse, mas acho que ia ser bom pra tua depressão. Ela meio que se comoveu também. E aí ela disse, vamos fazer e daí tu me paga como você puder. E foi aí que a mentoria era mais de posicionamento, né? Aí eu me posicionei ali no Instagram. Sofri muito para iniciar a gravar vídeos, assim, né? Eu tinha realmente muita resistência com isso, porque eu sempre fui muito discreta. Mas eu fazia tudo que ela mandava, assim. Mandava não, orientava, né? Porque eu sou assim. Quando eu estou em algo, eu estou ali, eu tenho que fazer o que eu estou proposta a fazer. Que eu estou lá na mentoria, então eu tenho que seguir, né, os passos. E aí eu comecei... Uma curiosidade, você falou que era uma mentoria mais de posicionamento e você não tinha expertise tributária. Então, como que você se posicionava sem ter expertise? Eu era a posição, assim, advogada tributarista e postando algumas matérias de tributário e correr atrás por fora, porque mentoria nunca tinha feito até então. E aí eu achava que a mentoria era de conteúdo, né? E na verdade não era. E aí, quando eu vi que eu não ia aprender efetivamente a matéria... E você já estava se posicionando Sim, como se tivesse um cliente, vai fazer o quê agora, Sim, né? Eu ligava para ela sempre. Ligava e dizia o que eu faço agora, com exceção dessa que eu vou contar agora, que daí eu sabia, né, mais ou menos o que fazer. Porque daí era da minha experiência com o cível mesmo, né? Mas o que aconteceu? Daí eu me posicionei lá, coloquei no meu Instagram que eu era advogada tributarista, tinha lá que eu era do Rio Grande do Sul, e aí um dia eu recebo uma mensagem assim, eu falo com a doutora Alessandra, e eu estranhei assim, porque tipo, eu não estava trabalhando, né? Aí eu disse sim. Daí ela era um homem. Ele falou assim, minha esposa está com problema e a gente está precisando de um advogado tributarista. E aí ele falou, eu vi que você né? Daí eu falei, sim, sou. Como você disse, assim, apavorada. Era da tua região ou não? Foi aleatório? Era aleatório, mas eles eram de Guaporé, não é tão longe assim, sabe, da minha cidade. E aí eu marquei para conversar de vídeo, né? Foi engraçado porque para mim era uma coisa normal, mas para eles não. Daí ela me atendeu por vídeo no celular, demorou assim até ela conseguir encaixar assim para me enxergar e tal. E dela me contou a história dela. Eu até falei que ela era uma senhora, eu acho que realmente ela era mais nova do que eu, mas ela era bem assim judiada mesmo da doença, né? Aí ela me explicou que ela tinha câncer, né? Ela teve câncer, ela já tinha tido, tinha melhorado e tinha voltado. Aí ela havia vendido a casa dela financiada. O pessoal já tinha se mudado para casa e ela tinha alugado uma, e porque estava tudo certo o negócio, né? Aí quando ela foi receber o valor da caixa, a caixa negou o pagamento porque ela tinha dívida com impostos, né? E aí ela foi ver o que era, porque ela pensou que era, ela até confundiu, achou que era alguma coisa de Serasa e tal. Ela foi ver, deram uma certidão que ela tinha 330 mil em dívidas de uma empresa que tinha aberto em nome dela,
que ela nunca imaginava, assim, não tinha conhecimento. Tinha reconhecimento, porque daí quando ela falou comigo, eu pedi o contrato social, tinha reconhecimento de firma, mas a assinatura era totalmente diferente da dela. É incrível isso, né? Nossa, fraudulento mesmo. É horrível, assim, né? Enfim. Aí eu pensei primeiro no mandado de segurança, mas daí eu pensei, o juiz talvez não entenda a história. Mandado de segurança é coisa, tem que ser... direito líquido e Exatamente, certo, prova totalmente provado. pré-constituída. E aí eu pensei, não vai colar, né? Então eu vou ter que fazer uma ação, daí pensei que ação vou fazer. Aí fiz uma ação de desconstituição daquela empresa, né? E a liminar a tutela antecipada para liberar o valor, né? Foi isso que eu fiz. E contei bem a história, assim, eu li e, assim, eu pensava, não tem como a pessoa não entender isso, né? Ela com câncer, daí ela tinha todo o prontuário, que ela já tinha passado por isso há um bom tempo. A empresa tinha sido aberta há 1 ano, como é que ela ia abrir uma empresa em São Paulo, no estado que ela estava? E, assim, ela era uma pessoa humilde, né? Então, assim, não tinha, para ter 300 mil em dívida, tinha que ter tido um faturamento, né? Bom, né? Então, não tinha, assim, cabimento mesmo. Mas a juíza na qual caiu, ela deu vistas para a União, não liberou, sabe? E aí eu agravei, né? Eu disse para ela, não desista, eu vou te ajudar. Eu falei para ela, tu me paga assim, ó, do que tu receber, se não receber não precisa me pagar também, né? Porque ela não tinha como mesmo. E aí eu lembro que aí eu fiz o agravo e pedi a tutela também no agravo, né? E acho que no dia seguinte já saiu a decisão, sabe? Eu lembro que foi, assim, um dos dias mais felizes da minha vida, assim. Por não... E daí deferindo. Sim, deferindo. Para em 24 horas liberarem o valor, sabe? A negativa, né, que precisava, na verdade, né? Para ela poder sacar esse valor na caixa. E aí eu liguei para ela, assim, e ela disse, tô em tal lugar, não posso falar. Eu disse, não, mas é muito importante. Daí ela saiu, né, da onde ela estava para me atender. E daí eu falei, e ela, nossa, ela agradeceu um monte, assim. Ela fez até uma postagem no Instagram, só que como eu acabei mudando ali, né, não está mais arquivada, tenho guardada, sabe, querida, assim. E ela conseguiu, né, o dinheiro, enfim, deu tudo certo. Eu até não tive mais contato com ela, mas a última vez que falei com ela estava melhor já que bom. Do tratamento. Do tratamento do câncer. Sim, estava melhor. Aí já tinha até voltado a trabalhar e tal, daí eu fiquei bem feliz por ela, sabe? E aí que eu falei assim, nossa, se eu tinha alguma dúvida se o tributário era para mim, eu tive certeza que era, porque para mim o mais importante não foi nem o valor, que com o valor que ela me pagou, que eu até depois fiquei com pena, fiz menos até do que eu tinha feito, eu digo, não precisa me dar tudo, me dá só um pouco para eu pagar minha mentoria, sabe? Aí eu consegui pagar a mentoria toda, que eu tava com muito medo de não conseguir pagar, né? Até porque, por mais que ela tivesse me dito, pague como puder, né? Eu precisava trabalhar e render para conseguir pagar. E aí, o mais importante para mim foi ter ajudado ela, sabe? Porque isso vale mais do que qualquer coisa, assim. É muito além, né? De qualquer coisa. Claro. E aí, a partir daí, eu comecei, assim, fiquei bem... tive uma força muito grande para trabalhar com isso, né? E isso foi em outubro de 24. E aí, eu comecei sozinha, assim, eu mesma, em casa. Aí uma amiga minha tinha uma sala do filho dela, que era psicólogo, só que ele era concursado meio turno, então meio turno a sala ficava vazia, mas daí ele optou por fazer o concurso, tipo, 2 dias na semana, e 3 ficava livre. Então ela me cedeu a sala, assim, sem me cobrar, a sala era bem bonita, assim. E aí eu comecei a ir lá, trabalhar de lá, era bem legal. E lá eu fiquei sozinha até fevereiro, aí depois não dava mais conta, assim, porque eu mesma fazia meu tráfego, na época dava certo, né? Hoje em dia já mudou muito, né? Mas na época dava certo, eu conseguia, assim, ter bastante lead, né? Claro, na época eu fazia tudo, assim, né? Você fazia teu tráfego, atendia os leads que vinham Isso, exatamente. Do Instagram. E eu trabalhava com passivo de qualquer valor. Inclusive, o passivo não era, né? A minha mentora, na época, falou que o que estava em alta era a recuperação de crédito de clínicas médicas, que era para eu focar nisso. Uhum. Mas eu fazia o tráfego disso e só vinha cliente com dívida. Incrível, só aparecia cliente com dívida. Você faz. Daí mas era da área médica, pelo menos, ou não? Aleatório? Não, na verdade, acho que eles pensavam, ela deve fazer dívida também, né? E aí começou a chegar, e eu falei pra ela, eu disse, eu vou ter que mudar meu nicho, porque não vem ninguém da área que eu tô fazendo o tráfego, e só vem cliente com dívida. Daí ela falou, não, então muda, aproveita e tal. E aí eu comecei a estudar, eu estudei muito, assim, eu fiz muitos cursos, muitas pós, MBA, eu tenho muitos, me especializando no passivo mesmo, que eu vi que era onde eu tava indo bem, né? E aí em fevereiro eu já não dava mais conta. Isso, fevereiro de 25. 25.
Tá. E aí eu contratei a Camila, mas assim, eu não dava mais conta porque, como eu falei, eu fazia tudo, até débito de R$ 1.000, né? Então, assim... Ah, você fazia todos sim, os tipos de débito. era, tipo, um exemplo, acho que nunca apareceu de 1.000, mas assim, eu fazia 10.000, eu fazia transação, enfim, né? E foi bem na época que tinha sido prorrogada a transação. E aí, por isso, até final de março, acho que era. E aí eu tava com muito movimento, né? De lead, daí eu não conseguia fazer nenhuma coisa nem outra. Daí eu entrevistei a Camila, eu entrevistei 3, na verdade, mas eu falei com a Camila, eu falei, parecia que eu conhecia ela já, sabe? Foi uma conexão muito legal. E aí ela começou a trabalhar comigo, ela atendia a mim e mais, acho que 5 advogados na época, né? Ela era secretária digital. E aí foi indo, ela começou a gostar muito do tributário, porque as advogadas com as quais ela trabalhava também eram de outras áreas, inclusive família, e ela se incomodava muito com os clientes, né? Aí ela disse, gente, teus clientes são tão legais, né? E nossos que eu atendo aqui. E aí ela foi se desligando dos outros e acabou ficando somente comigo. Ficando com você, que legal. Ficou somente comigo, Você mesmo também, sem eu conseguir. Também se identificou com o tributário. Sim, também. Nossa, ela adora, sabe? Ela adora. Ela até já entende, já fala com os clientes algumas coisas que ela sabe, bem engraçado. E aí, ela vai fazer a prova, ela é formada há muitos anos, mas nunca fez. Ela vai fazer a prova em tributário, ela disse. Ai, que legal. Eu falei, bom, isso aí, que bom, né? Fez o mosquitinho do tributário. Sim, picá-la. picou. Muito bom. Isso aí. Muito bom. Bem isso. E aí foi assim, daí a gente foi, né, indo. Eu lembro que, assim, a julho, agosto, assim, o faturamento foi muito bom. O faturamento não, o caixa mesmo, né? Eu, na época, nem isso eu entendia direito do faturamento. Pra mim, faturamento era o que entrava no caixa, né? Eu lembro que naqueles meses entrou, tipo, 50 mil, assim, coisa que eu nunca imaginei, né? Uhum. E aí eu comecei... Eu não sei se você pode falar, tá? Mas quanto que era teu ganho no escritório? Só para ter uma comparação. Sim, o meu último salário foi 9.000. 9.000, Isso. Tá. Sem nenhuma participação, né? Não, sem participação, exatamente. Tá. Eu trabalhei lá 14 anos, eu comecei com 1.000, né? Então foi tendo esse aumento. Mas era somente isso, eu não ganhava nada além disso. E ele sempre dizia que eu nunca ia ganhar isso trabalhando sozinha, né, e tal. E eu falo sempre que essa mentora anterior foi bom por isso, assim, eu conheci muitas pessoas legais, a Vitória, por exemplo, é uma que fazia mentoria lá também. Ah, que legal. Sim, a Vitória, para quem está nos acompanhando, é uma outra mentorada agora também, que está na mentoria FTF. Nossa, super inteligente, super dedicada, assim. Me identifiquei, na verdade, com algumas, né? Algumas eu não tive tanto contato, mas as que eu tive contato tenho até hoje são, nossa, muito legais. Sempre também a gente troca ideia, né? E a Vitória é uma das que eu mais converso, assim. Daí trouxe ela para a mentoria também. E foi bom, assim, porque eu nunca pensaria em trabalhar com tributário. Inclusive, se eu tivesse saído de lá numa condição de paz, eu certamente teria aberto meu escritório lá, né? Ia fazer o genérico, que lá todo mundo faz. E ia continuar. Basicão. Exatamente. Não ia mudar muito minha situação, na verdade. Ia ser uma advogada generalista. Com certeza. E também provavelmente ia estar recebendo honorários baixos. Sem né? dúvida, sem dúvida. Conta da área. A cidade é assim, né? E aí eu entrei nesse mundo digital que eu não conhecia, né? Porque o escritório lá era bem conservador, né? Bem antigo, assim, naquele escritório que o cliente vai até o escritório, né? Atendido e tal. Então, assim, é bem diferente mesmo. Daí eu comecei a atender o pessoal online, eu vi que eles aceitavam bem, né? E assim foi. Aí eu acho que junho, julho ali, eu tive esse faturamento alto, comecei a investir, daí peguei a primeira equipe de tráfego, né? Que eu nunca tive sucesso, assim, sempre foi complicado, assim, nunca tive o resultado que eu tinha, né? Mas era um trabalho a menos para mim, né? Porque eu não precisava ficar cuidando disso, daí o pessoal fazia os posts e tal. E você sempre fez tráfego na Meta ou você fazia Google também? Sempre no Meta. Eu cheguei a fazer no Google, mas eu mesmo. Naquela época ali que eu tava em depressão, eu assistia bastante coisa, assim, e uma delas era sobre isso, sabe? Eu vi vários vídeos e aprendi a fazer. Mas o do Google, assim, era engraçado que vinha bastante gente, mas aqueles curiosos, né? Que eles chegavam ali, mas daí quando a gente respondia, eles nem falavam nada, né? Eu tive sempre mais êxito com o Instagram, o método do Instagram, exatamente. E aí foi indo assim. Aí em setembro, como eu falei, metade de setembro, eu tive um problema relacionado lá à questão processual, eu fiquei realmente muito mal novamente. A questão processual derivada do escritório anterior. Isso mesmo. E aí eu realmente, assim, fiquei de novo muito mal, até final de outubro, né? E só que mesmo assim, no final de outubro eu tive uma alta, digamos assim, mas eu não conseguia trabalhar, sabe? Eu ainda fiquei assim meio... E ainda os clientes dependiam única e exclusivamente de você, né? Sim, eles não tinham uma exatamente. equipe para continuar tocando o escritório. Exato. Teve colegas que ajudaram, né? Claro, até porque nosso escritório é uma consultoria, então é mais fácil, né? Não é a parte jurídica em si, né? A parte jurídica até tinha terceirizado,
é terceirizada ainda, porque sempre tem aquela coisa, né? Você é advogado, sempre tem um amigo, um parente que pode fazer um processo para mim de tal coisa, que não tem nada a ver com tributário, né? Aí eu, por conta disso, meio que me afastei total, assim, né? E foco na estratégia mesmo, né? No administrativo, na estratégia. E aí o jurídico que faz, né? Eu tenho pessoas, assim, até que queriam fazer, nunca tinham trabalhado também com tributário, e que eu sabia que eram bons advogados, e eles ficaram fazendo a parte jurídica, né? E eu fiquei realmente só na consultoria. E só que mesmo assim, né, os clientes querem falar com a gente, foi uma fase complicada, assim, a Camila tentou segurar ao máximo, mas os melhores que eu tinha eu acabei perdendo, porque eram empresas maiores, né, então eles queriam atenção, né, aí acabei perdendo, e quando eu retornei ali metade de novembro, eu nem sabia direito o que estava acontecendo, eu sabia que a minha irmã tinha assumido para mim, tinha deixado meio em ordem, pago as contas e coisas assim, sabe, mas eu não sabia como é que estava, daí quando eu fui ver, eu pensei assim, meu Deus, né, como é que eu vou fazer agora, porque eu ainda não estava bem, né, mas em dezembro, assim, eu pensei, não, agora chega, né, vamos lá, mesmo que eu não esteja bem, eu tenho que voltar e fazer alguma coisa. E aí foi muito engraçado, porque a gente estava, além de não ter, alguns clientes terem saído, a gente estava com o tráfego, para mim, já não estava mais funcionando, né? Mas você ainda estava com a agência ou já tinha desligado? Não, daí foi desligado, porque como eu não estava, né? Não estava atuando, isso não tinha foi nem como rescindido, pagar também, exatamente, né? foi rescindido, isso foi rescindido várias coisas, assim, na época que não tinha como mesmo, né? E aí não estava dando retorno o tráfego, eu gastava, não tinha, né? Porque querendo ou não tem que pagar ali o tráfego, né? E eu não tinha retorno, vinha um pessoal totalmente desqualificado, né? Eu acho que eu fechei um contrato em dezembro. E aí eu falei para Camila, olha, nunca mais a gente vai passar por isso, de não ter dinheiro, assim, é a última vez, te prometo, assim, ó, não tem condições. Eu pagava o salário dela, assim, porque para mim era sagrado, né? Mas não conseguia fazer mais nada, assim, porque tinha as minhas questões pessoais, né? Só de advogado eu gasto um monte, então, assim, não tem, né? Eu não tinha como. Aí eu falei para ela, e ela estava muito assustada, mas mais comigo, né? Porque ela pensou, nossa, se ela não der a volta, ela vai entrar em depressão de novo, porque eu gosto muito de trabalhar, né? Uhum. Sempre gostei, para mim, nossa. E aí eu falei para ela, eu vou dar um jeito, e daí eu lembrei, porque eu sempre admirei muito a doutora, né? A doutora Letícia, você. E aí acredito que você não lembra, mas eu sempre seguia, sempre curtia, sempre, nossa, compartilhava os conteúdos desde que eu comecei, assim, a gostar do tributário, né? E aí eu falei para ela, eu já tinha feito um orçamento da sua mentoria, mas na época não tinha como, assim. Aí eu falei até para Camila, eu vou fazer um orçamento com uma mentora que eu tenho certeza, assim, que mudaria para mim, né? E ela até me perguntou se não era doutora, porque ela também lhe admirava muito. Também me seguia, Camila. Embora a gente não tivesse conversado sobre, né? Foi bem interessante. Que legal, aí eu conversei coincidência. Sim. Aí eu lhe mandei uma mensagem no direct, eu acho que foi você mesmo que respondeu. Foi. Eu lembro. Porque foi bem humano, assim, né? Uhum. Não, mas o pessoal da minha equipe fala contigo, vamos ver, tomara que você consiga e tal. E aí o Bira me atendeu, né? E aí eu lembro que ele me passou o valor, assim, eu achei super justo. Ele perguntou o que tu acha. Eu falei, não, super justo, assim. Só que realmente para mim fica um pouco difícil, porque tinha que dar entrada, né? Eu pensei assim, depois que eu começar, eu tenho certeza que eu vou conseguir ter retorno. Mas agora, para eu dar entrada, ele disse, mas não tem problema, faz assim, ó, paga um pouco hoje, se tu tiver, que seja R$200. Mas eu acho que eu dei, tipo, R$1.000, sabe? E paga o resto depois, não tem problema e tal. Daí eu falei, sério? Ele disse, sim, vamos fechar, vai ser bom pra ti e tal. Eu também se sensibilizou, eu acho, com a minha história. Não que eu conte tudo, né? Mas essa questão de querer mudar mesmo a minha situação, sim, né? Sim. E aí deu tudo certo, né? Eu consegui. E aí eu entrei, fizemos a primeira sessão em janeiro. Eu lembro que foi tipo 9 de janeiro, 8, 9 de janeiro. Daí eu lhe passei, né, a forma como eu trabalhava. Eu lembro que a doutora só foi falando, não, isso aqui tá errado, isso aqui tu muda, isso aqui não dá. Não é assim, não sei o quê. E eu disse, nossa, eu fazia realmente do meu jeito, achando que estava tudo bem, mas não estava, né? Estava realmente bem desorganizado. Eu falei, depois Camila... é bom a gente explorar, porque eu já não lembro exatamente, mas se você lembra, sim, até para quem está nos assistindo, porque às vezes sim, também está fazendo alguma coisa que não é da melhor certeza, forma. Uma coisa que eu lembro, assim, muito, que eu tinha muita dificuldade era da procuração eletrônica ou do certificado digital. Eles têm uma dificuldade, assim, entender que a gente precisa, né? Aí eu falei que tinha essa trava, e daí a doutora disse, mas eu nunca peço isso.
só depois de contrato fechado. Daí eu pensei, sim, né, eu não preciso realmente ter isso antes de fechar o contrato, porque... Sim, porque você vai precisar fazer o trabalho completo, depois, não uma análise superficial preliminar ali, né? Exatamente, e eu fazia totalmente errado, assim, eu fazia já um diagnóstico bem completo, né, eu na verdade ainda faço, mas daí alguns mandam, mesmo sem pedir agora, mudou a autoridade, né, então assim, a Camila liga, ela já fala, né, que eu sou isso, que eu sou aquilo, é o branding. Mas é importante, sim, claro. E aí eu falo, o cliente chega pra mim como se eu fosse os Beatles, né, chega assim, emocionado, assim, feliz que eu vou resolver o problema dele. E aí alguns na própria ligação já mandam, daí claro, daí facilita, né, daí eu já olho a situação, mas os que não mandam a gente faz o genérico e mesmo assim eles entendem que tem o que fazer, né, e tudo mais. E aí a gente às vezes não fica meio inseguro de fazer o diagnóstico depois que eles mandam, né, antes de fechar contrato, mas eu acabo fazendo e assim a minha conversão para quem vem para reunião é 50%. Ótimo. É assim, é muito difícil, sabe? A cada 2 atendimentos, um fechamento. Sim, aí tem essa dificuldade, às vezes, de querer ir para a reunião sem saber o valor antes, que não tem como saber, né? Como é que a gente vai passar um valor se a gente não sabe o trabalho que vai dar? Se você não sabe nem, se a dívida não tá, por exemplo, aberta lá na lista de devedores. Exato, não se ele tem não como. Passou, quanto que tá? Mesmo que tiver parcelada, né? Exatamente. Que dá para resolver, mas tem que pelo menos ter um norte, né? Um porque norte, senão... a gente explica, mas daí, então se não vai me passar o preço, eu nem quero, porque depois não vou poder pagar, tipo, é uma perda de tempo fazer reunião, sabe? Mas tudo bem, Sim. Porque daí a gente tem que entender que não é o cliente. Não é o cliente, exatamente. Mas isso foi uma das coisas que a doutora me ensinou, e daí me ensinou também a distribuição ali do valor que entra, né? 20% ali para o marketing, 10% guardar, isso aí eu também fazia tudo errado. E hoje eu vejo quanto é importante, porque daí as viagens que eu tenho feito agora, eu pego sempre do valor que está guardado, né? Dos 10%. Exatamente. Daí tem isso que antes eu não tinha, né? E não teria, talvez, porque eu gosto muito de investir, né? Aí quando vai melhorando o faturamento, eu invisto em alguma outra coisa, ou faço algum outro curso, ou enfim, faço alguma outra coisa. E aí acaba que eu não tenho, assim, dinheiro sobrando, até porque agora a gente está organizando a casa, né? Mas, como eu falei, assim, aí depois quando eu contratei, que eu comecei na mentoria, que eu comecei a conviver ali com colegas já diferenciados, né? Aí, em seguida, teve o evento, não sei se a doutora quer falar sobre, ou se eu já posso falar. Do TG, vamos entrar, mas deixa eu, antes disso, sim, só pegar até para o pessoal que está nos assistindo e de repente não conhece, provavelmente a grande maioria não conhece a metodologia, né? De como que a gente faz esse primeiro atendimento, né, de um potencial cliente que chega pelo ou assim, não importa a origem do cliente, né? Porque hoje a gente está mais focado na atração de clientes via Instagram, assim como você, né? Então, a metodologia é a mesma. Mas por que eu passei a não pedir mais a procuração ou o certificado digital para ter acesso aos dados e fazer uma análise mais detalhada? Porque isso prolonga demais essa nossa primeira etapa, que é a etapa de vendas, que é a etapa comercial. Quando eu preciso, para poder fazer um primeiro atendimento e solicitar uma documentação, eu preciso primeiro assinar um contrato de confidencialidade. Com certeza, isso a gente faz. Então, assim, se ele vai me dar uma procuração, se ele vai me dar... O certificado eu procuro não pedir, tá? Sim. Porque eu acho que é mais arriscado, né? Traz um risco maior. Porque para o cliente traz um risco também, ele não sabe quem que está mexendo, o que está sendo feito. Então, assim, jamais vou pedir o certificado para alguém que não é meu cliente ainda. Mas, eventualmente, procuração ali, se precisar, às vezes acontece, eu peço para conceder a procuração por um mês, para a gente poder fazer uma análise preliminar, mais detalhada, porque às vezes ele traz alguma... Mas, via de regra, eu não peço, porque isso atrasa demais o processo comercial. Verdade. E depois você vai fazer toda uma análise detalhada. E o cliente não fecha. E o cliente não fecha, e você já entregou muita coisa ali. E a gente acaba que não consegue escalar pensando, né, como empresária, porque, além de tudo, nós somos empresários, e o empresário quer saber o que dá lucro para o nosso negócio. Com certeza. A minha consultoria é minha empresa, ela não é trabalho voluntário. Então, certeza. Claro que eu quero ajudar o cliente, mas eu quero lucro para o meu negócio, eu tenho uma equipe, eu tenho uma estrutura. Então, a gente verificou que poderia, né, fazer uma análise com base na situação que ele nos traz, porque os detalhes vão ser objeto da minha contratação depois, pelo menos um panorama geral, caminhos, o que é possível fazer. Isso. E um número ali que ele, você consegue, com essa estrutura, você consegue fazer uma redução de no mínimo 30%. Sim.
Isso já deixa materializado, já deixa tangível qual que vai ser o retorno daquele investimento que ele vai fazer se me contratar. Qual que vai ser o potencial êxito que ele vai ter com o meu trabalho, o trabalho da minha empresa. Sim. Então, por isso que a gente mudou a metodologia. Né? Mudamos para facilitar esse processo, dar mais agilidade a esse processo, essa primeira etapa, que é a etapa comercial, a etapa de vendas. Com certeza. Né? E aí, pegando outro gancho, né, a questão do financeiro. Isso também aprendi com outro mentor, mas a gente sempre teve destinos, né? Tudo que entra, dos 100% que entram do nosso faturamento. Aqui não vou falar de faturamento, vou falar de caixa, né? 100% que vai entrando de caixa, tudo que entra no caixa a gente tem que fazer uma destinação para isso, né? Então, do que entra, a gente destina 20% para investimento em marketing e comercial, 20% para estrutura operacional, 10% para administrativo, para estrutura, né? Estrutura, eu digo ferramentas e equipe, né? Time. Administrativo financeiro e os 10% para reserva de caixa. Isso, é muito importante. De modo a que reste 40%, que é a remuneração do sócio. Sim, certo? Perfeito. Sim. Que você pode optar por distribuir todos esses 40% mês a mês, ou não. Ou deixar reinvestido no seu negócio. Claro. Mas para você ter um negócio saudável, que você consiga realmente fazer ele crescer de forma sustentável, que é o nosso propósito aqui, você tem que ter tudo muito organizado. Com certeza. Porque isso, principalmente para quem está começando, né? Porque chega um momento que às vezes você já organizou, já montou time, vão ter momentos de caixa menor, porque a gente não sabe, tem mês que não vai ser tão bom. Por isso que você tem que ter reserva. Por isso que você tem que ter os 10%, que todo mês você está falando. Nos meses bons, você vai colocando 10%. Isso, depois porque pode ser que tenha meses ruins, que entre uma crise, que sei lá, mudou qualquer coisa, você tenha também, não vai colocar o seu negócio em risco, você torne sustentável. Exato. Não vai precisar trazer uma dívida, enfim, é assim que a gente trabalha para manter o negócio sustentável. E aí, o que aconteceu? Então, você entrou em dezembro de 25 na mentoria. Exato. A gente teve o seu onboarding ali em janeiro de 26, agora. Hoje a gente está no comecinho de junho de 26, então, feito agora 6 meses. E em janeiro, eu organizei um evento em São Paulo, na Diamond House, que é um evento que eu fui lançar um outro projeto novo meu, que é o Clube de Tributaristas Premium, de tributaristas mais avançados, que é um clube de negócios entre os tributaristas. E eu fiz isso, foi no dia 26 de janeiro que foi o lançamento. Exato. E aí você foi convidado, eu acredito que o Bira tenha te convidado, não lembro como que foi o convite, se fui eu, se foi o Bira, quem foi? Eu não lembro quem foi, mas foi o pessoal da sua equipe, mas não foi o Bira. Não foi? Não. A Ana também? Acho que talvez a Ana. Ou o Carlos, não sei. Isso, acho que talvez a Ana mesmo. Então a gente selecionou, porque esse evento que a gente fez, como era o evento de lançamento do clube, a gente não quis fazer um evento pago, a gente quis fazer um evento custeado, convite direcionado para as pessoas certas. E a minha intenção era me inspirar, eu fiz isso, uma inspiração no baile da Vogue. Então eu fiz um convite formal, bonito ali para a pessoa se sentir importante, privilegiada de estar sendo convidada para esse evento. Até para que as pessoas efetivamente fossem, porque é um risco muito grande você fazer um evento que você custeia 100% do evento e daqui a pouco não tem ninguém. Nossa, com certeza. Então a gente tomou todo esse cuidado de criar ali uma estratégia, um branding para o evento, né? Aquela questão e realmente pedir o comprometimento das pessoas de que estava dando sim que realmente fosse. E deu certo, né? O evento, super certo. Ele tava bem cheio, foi bastante gente. Obviamente que um outro acabou que não pôde ir, normal. Claro. Mas o evento estava bem cheio. E aí você pode terminar, pode pegar esse gancho. Sim. Então, nossa, eu fiquei assim impressionada com o evento, porque eu não tinha muito essa realidade, né? Óbvio, eu já tinha ido em algumas palestras, assim, de juristas e tal, mas nunca tinha ido em um evento, assim, organizado, tão bem organizado, né? Realmente, o pessoal que palestrou lá, nossa, um melhor que o outro, né? Então, a gente entendeu, assim, eu entendi... E a Camila foi, né? Foi. Sim, foi. Eu pedi pro Marcos daí, se eu podia levar ela, e ele disse que não tinha problema e tal. Podia levar, porque ela era como se fosse da minha extensão, né? E aí ela foi. É bom porque daí, às vezes, eu me perco, eu fico viajando, assim, em alguma coisa que eu escuto e ela tá ali prestando atenção. Depois ela me lembra. Lembra que foi falado isso e tal. E aí, eu lembro que eu fiquei... Nossa, eu falava pra ela, meu Deus, quando que eu imaginei que ia viver isso, assim? Porque não era realmente a minha realidade, né?
E eu lembro que eu entendi, assim, acho que já na primeira palestra já, que eu não lembro se foi do Dr. Cristiano, acho que foi, né? Uhum. A importância da ambiência, assim. Isso, e faz todo sentido, né? Por mais que eu não tivesse não fosse parte do meu mundo, a questão de você mudar de ambiente, né? Estar com as pessoas certas, estar com pessoas que conversam as mesmas coisas que você, né? Tem os mesmos propósitos, muda totalmente, né? E isso realmente a gente não tem a consciência, mas depois que ele falou, eu fiquei pensando, com certeza, faz todo sentido, né? E eu não sabia exatamente o que era o objeto do evento, né? Eu sabia que era uma surpresa, né? Que ia ser algo legal e tal. Mas aí depois, em algum momento, foi falado que era o clube, né? E eu daí já tinha ouvido falar, já conhecia assim essa questão dos clubes, não sabia como era, né, mas sabia que era algo de investimento alto. E aí eu sei que no final do evento ali, nossa, foi maravilhoso assim. E foi um contador amigo meu também, que eu não sabia que ele ia, e aí ele foi e a gente se encontrou lá. Que Foi legal. eu lembro que ele falou assim: "Ah, tu tá aqui em São Paulo", porque ele estava morando aqui, agora ele voltou para Porto Alegre. Ele disse: "Tu tá em São Paulo?" Eu falei: "Sim, vou ir em um evento, né, e tal". Daí ele disse: "Na Diamond House?" Daí eu falei: "Sim". Ele disse: "Eu também vou", e tal. Deu: "Ai, que legal". Daí ele nos encontrou lá, né, daí a gente ficou junto e tal. Ele sentou conosco, almoçou conosco. E aí, no final, assim, eu estava bem cansada. Ele já tinha ido embora, porque daí ele pegava muito trânsito para chegar até o local, né. E ele me falou: "Olha, eu faço parte de um clube, mudou muito minha vida, se tu tiver oportunidade, entra", sabe. Foi isso que ele me falou. E ele disse assim: "Não pense duas vezes, ainda mais que você admira, né". Ele disse: "Eu entrei também porque admirava o criador do grupo que ele fazia parte, né". E aí eu falei pra Camila: "Camila, acho que vamos indo, porque isso aqui não vai ser pra mim". Eu não tenho condições. Eu falei, eu entrei na mentoria já sem saber direito como ia pagar, mas estava dando certo, eu já tinha pago 2. Aí eu falei para ela como é que eu vou pagar isso, né? Daí ela disse: "Mas vamos ficar até o final, não custa, né? Pelo menos para prestigiar a doutora e tal, o evento que ela fez". Daí eu disse: "Tá, Camila, tá bom". E o pior é que assim, eu estava bem próxima, eu fiquei hospedada no Morumbi e ela na Moca, então para ela era pior, né? E eu fiquei pensando, não, realmente ela querendo ficar, né, que para ela é bem pior de ir embora. E eu tô aqui pertinho, tá, vamos ficar então. Aí eu lembro que a doutora falou o valor, né? E aí eu falei: "Viu, Camila, eu disse que não era para mim". E daí foi diminuindo conforme, né, os que estavam lá, daí tinha um valor, o pessoal, enfim, que eu não lembro quais que eram os requisitos, assim, mas daí eu lembro que daí pro pessoal da mentoria tinha uma condição especial, né? Daí eu olhei pra Camila e disse: "Ai, vou lá falar com eles então", porque o último valor que a doutora tinha passado já não era tão fora, assim, da realidade, embora naquele momento não fosse o meu momento. Aí eu pensei: "Não, se for mais ou menos isso, até aí diminuir um pouco, talvez, né?". Daí fui lá falar, e daí a Ana me atendeu, querida, super bem. Daí ela explicou tudo, me falou, né, o valor, era um pouquinho mais do que a mentoria, né, acho que ia aumentar uns 2.000 da parcela que eu já pagava. E aí eu pensei: "Não, mas isso é bem possível, porque eu sou assim, não sei como é que eu vou pagar, mas Deus vai me ajudar, né, eu tenho que ter coragem, não posso, né, perder as oportunidades por falta de coragem". Daí eu falei pra ela: "Ah, então se pode ser assim, eu acho que eu vou querer", só que daí tinha que ser no cartão, né. E aí eu falei: "Ah, não, então no cartão não tem como". Porque assim, na hora não me veio ninguém, assim, que pudesse ter esse limite no cartão, né, da minha convivência, assim, daí eu pensei: "Quem que eu poderia pedir um cartão emprestado?". Mas aí não me ocorreu nada, assim, daí eu falei pra ela: "Não, mas uma próxima oportunidade, né, quando der eu entro". Daí eu fui pra minha cadeira lá, e aí ela foi lá no meu ouvido e falou: "Eu vou lutar por ti, tá? Não desista". Daí eu falei: "Ah, então tá, tomara que você consiga e tal". E aí tá, foi chamado o pessoal que se associou, né, para tirar foto lá com suas plaquinhas, muito legais também, nossa, aquela caixa e tudo é muito bonito, assim, muito representativo, né, para nós. E aí quando eu estava saindo, já que daí ia ter o brinde, né, para quem se associou e tal, aí a doutora me chama, né, a doutora Letícia. Ali você não subiu no palco porque daí eu falei: "Não, porque eu não pude fazer, né, eu não tenho cartão e tal". "Mas não, mas entra igual, faz no boleto, não tem problema e tal". Nossa, eu falei para as pessoas, assim, a mais feliz no brinde era eu. Não, mas sério, se você olhar lá a foto, o vídeo, eu sou assim, ó, tô com um sorrisão enorme, porque eu fiquei muito feliz mesmo, sabe. Era uma coisa que eu nunca imaginei que fosse acontecer pra mim, né. Eu sabia que ia ter lá uma surpresa, um lançamento de alguma coisa, mas eu jamais imaginei que ia ser um clube que eu ia poder entrar, né. E aí depois dali, assim, eu não sei se foi realmente a mudança de ambiente ou o quê, mas assim, ó, começou a dar tudo certo, sabe. Mas com certeza mudança de ambiente. Tudo certo, e eu também me senti, assim, mais preparada, né. E aí, assim, ó, começou. Daí, o que que acontece, eu ainda estava com o marketing ruim, né, tinha até o marketing, mas o tráfego não estava legal. E aí depois, os meninos falaram, né, uma vez conversando com o Marcos, ele disse: "Ah, a gente faz aqui, se tu tiver interesse um dia em conversar e tal".
E eu falei, vamos conversar, mas ficou por isso, sabe? Aí depois ali, quando eu tava realmente muito irritada, porque eu tinha a última equipe que eu tinha contratado de tráfego, eles eram experts, segundo eles, em tributário, mas em 30 dias não tinha vindo um lead. E isso não é normal, porque eu sei que vem porque eu já fazia o meu tráfego. E mesmo não sendo qualificado, vinha, né? Como que em 30 dias uma equipe não ia conseguir... Não veio nada, né? Não Aí pode. Eu falei, não, vou rescindir. E assim, não concordei em pagar, sabe? Porque eu falei, gente, eu não sei que tipo de serviço vocês prestaram, mas uma equipe, eu quando faço, tenho resultado. Eu fazia nos intervalos ali, eu mesma para testar, vinha, eu falava, olha aqui, ó, eu fiz, coloquei ali aqueles patrocinar, e vinha lead. lead. O patrocinado já vem lead, né? Aí, daí, enfim, eles ficaram meio chateados, mas daí rescindi. E daí, em seguida, já falei com o Marcos. A gente fez a reunião. Eu também pensei, meu Deus, como é que eu vou pagar isso? Mas, assim, eu lembro que a gente começou a campanha na Páscoa, dia 20, que era Sexta-feira Santa. E no dia 22, que era domingo, quando eu acordei, tinha umas 15 mensagens já de lead. Que preencheu o formulário, ou seja, é um lead qualificado, né? É um lead que já passou no primeiro crivo, né? Exatamente, porque ele para responder o formulário, então, sinal que ele já tem interesse mesmo. É diferente daquele curioso que clica no anúncio, vai direto pro WhatsApp e Exato, não é nada. Não é nada, é só um curioso que clicou no anúncio. Exatamente. Então, e aí a Camila já começou a montar, assim, o plano que eles nos passaram, né? Porque era diferente do que a gente fazia. E começou a dar muito certo, assim. Ela falou, como que a gente não teve essa ideia antes, né? Então, eu falei, pois é. O pessoal que conhece é outra coisa, né? Porque já faziam o seu tráfego, acredito que são eles mesmos. Então, assim, eles mesmos. Totalmente sabiam o caminho, né? Inclusive, a gente montou essa vertical de Growth Marketing dentro da IBPTLA, justamente por ver o sofrimento dos mentorados do pessoal com outras agências de tráfego que não trazem resultado. Nossa, foi uma excelente ideia. Isso que você falou, assim, de, estou um mês e não vem nenhum lead, outros mentorados falam, Letícia, contratei agência de tráfego e um mês e não veio nenhum lead. Falei, isso não existe. O primeiro mês já tem que pagar com lucro, você já tem que fechar contrato. Óbvio, o mínimo, né? Não tem Pelo como menos não tem como não vir lead, tem que vir lead. Ainda mais uma empresa que se diz especializada nisso, né? Exato, tem que vir lead e tudo bem, não fechei, às vezes falta alguma, às vezes falta alguma habilidade de fechamento, daí a gente vai trabalhar a habilidade do fechamento. Exato. Mas não tem como você contratar a agência e a agência não te mandar lead qualificado. Não tem como, exatamente, até porque não é barato, né? Não é barato. A gente paga adiantado. Não, porque você paga o tráfego adiantado e você paga a agência. Então, assim, é um investimento alto, você coloca o dinheiro na frente de ter o resultado. Exatamente, então, não tem que fazer sentido, não pode não dar resultado. É que nem o funcionário, né, que eu aprendi também com a doutora, que a contratação pode ser demorada, mas a demissão tem que ser rápida, né? Se não tá funcionando, não adianta. Tira, troca. Você sabe que tem um mentorado meu que ele não falou, tá? Porque depois que eu fiquei sabendo, ele contratou a agência de tráfego, ele pegou o limite do cartão de crédito para colocar investimento de tráfego e não deu retorno. Aí ele quebrou as pernas, entendeu? Sim. Aí eu falei, meu Deus, você nunca jamais na vida você poderia ter feito primeiro. Venha falar comigo antes, você vai contratar tá numa mentoria, pagando caro uma mentoria. Sim. O mínimo que você vai fazer é consultar o seu mentor sobre os seus planos, entendeu? Exato. Mas nisso a doutora é diferenciada, porque eu já fiz várias mentorias e não tem esse acesso, assim. Eu acho que a maioria pensa assim, sabe? Ai, não vou incomodar a doutora Letícia. Eu também pensava assim, mas depois que eu vi que a doutora é totalmente acessível, isso também foi uma coisa que... no início ali, quando a gente conversou a primeira vez, eu vi que era totalmente diferenciado, assim, porque a doutora falou, tem que sair do operacional, tem que contratar alguém, se não tiver rumo, a gente tem aqui até pessoas para indicar, que já passaram por aqui, né, ou se não, me manda o currículo, eu analiso, que a doutora tem experiência, né, e a gente tá ali, tá empreendendo, começando do zero, não tem, às vezes, essa experiência, né. Não tem esse background, né. Exato, e isso realmente, assim, acho que a maioria não lhe pede, assim, por ter esse receio, assim, porque é normal, assim, a gente não ter esse acesso, né, é normal. E daí, nesse caso desse outro mentorado, acabou que ele veio falar depois, eu falei, meu Deus, mas se você tivesse me falado antes, né, jamais teria falado para você se endividar no limite de cartão de crédito, que é um absurdo, de taxa de juros, tudo, para fazer um negócio que é incerto, teria no mínimo visto as suas campanhas, dar uma olhadinha se quais são os criativos, se tá no caminho certo, antes de você fazer o investimento. Mas enfim, daí depois que eu comecei a dar uma reforçada a mais em relação aos mentorados, falei, consulta, na dúvida, consulta. Sim, com certeza. E aí depois que veio essa ideia da gente realmente abrir essa frente do Growth Marketing, não só por conta do tráfego, mas por conta do posicionamento, né, toda a parte de conteúdo, também porque a gente sabe que isso é fundamental para gerar resultado. Fundamental. E às vezes o mentorado, enfim,
não sabe o que postar exatamente, né? O que será do que eu posso falar? Não sabe se aquilo vai performar. E eles já têm essa experiência. Eu digo, eu não faço nada, eu só faço o que eles me pedem, né? Tem que gravar o vídeo disso, eu vou lá, gravo, tem que gravar. Então, assim, já vem tudo pronto, né? Isso facilita muito a nossa vida, né? Então, assim, por mais que pareça caro, não é, porque a gente tem retorno. Eu tive retorno em uma semana, eu já fechei o primeiro contrato. Ótimo. E aí me fala, então daí veio o final de abril ali, né, que você falou que começou a vir os leads, aí nessa primeira semana, que foi semana pós-Páscoa? Não, semana da Páscoa. Sim, na semana da Páscoa, exatamente. Na semana da Páscoa. Eu acho que 3 dias depois eu já tinha fechado o primeiro contrato, daí eu falei pra eles, eu lembro que eles até postaram, em menos de uma semana um contrato fechado e tal. E já assim, ticket alto, né, porque agora assim eu me sinto até com mais autoridade para cobrar mais, né. E eu atendo agora acima de 1 milhão, né? Tenho tentado focar nisso para chegar no seu pai, assim, né? Que atende menos clientes e um ticket mais alto. Porque eu ainda sou operacional, embora não queira, né? Ficar nessa situação, assim, muito tempo. Eu ainda sou, então, me sobrecarrega muito, né? Então, quanto mais clientes eu precisar para ter o faturamento que eu quero ter, mais difícil fica, né? Porque daí eu tenho que ter muito tempo. E aí, daí você só para você saber, a gente acabou de vir de uma palestra do GLA, né, vulgo Diamante Mor, vulgo meu pai. Sim. E que ele listou os 5 maiores erros que ele cometeu na carreira dele pra gente não cometer, né? Exatamente. Mas uma das falas dele foi assim, a cada escolha uma renúncia. Exato. Então, você escolheu atender empresários com dívidas acima de 1 milhão. E o que você faz com os abaixo? Eu geralmente indico para alguém, né? Ou se for assim, por exemplo, preciso da CND ali, enfim, daí a gente atende, né? Porque daí é uma coisa pontual, né? Rapidinho, ele faz a transação, geralmente, né? É o mais fácil. Ou um laudo de Capag para ele conseguir a transação, algo assim, daí a gente faz. Mas gerir aquele passivo abaixo de 1 milhão, para nós, assim, a gente entende que não vale tanto a pena, né? Porque dá trabalho, não tem aquela possibilidade de negociação direta com a procuradoria, né? Então, assim, dá uma dificuldade. Quando é execução fiscal, eu até posso atender, assim, se eu vejo que tem alguma nulidade, porque normalmente tem, né? Eu fiz uma especialização em execução, e tem muita nulidade, assim, eu fico impressionada. E daí, assim, eu sempre dou uma olhada, porque se eu vejo que vai ter nulidade, daí é uma coisa rápida também, né? Tu já consegue, assim... Aí eu até faço, mas, assim, a gestão do passivo abaixo de 1 milhão a gente não tem pego, porque senão é muita coisa, né? E eu, assim, sou muito de ter pena, sabe? Não, mas vou fazer, coitado, sabe? Só que daí a gente sabe que dependendo do valor não pode cobrar muito, né? E eu, às vezes, assim, se deixar nem cobro, porque eu realmente fico sensibilizada, então eu procuro nem atender. Senão, dali a pouco eu tô fazendo serviço social, né, de graça. E aí a Camila sempre diz, acho tão bonito isso na doutora, mas realmente a gente se sobrecarrega, né? Sobrecarrega. Tem que pensar no negócio, não adianta. Não, no negócio e na tua saúde mental, né, física, né? Porque sim, também até não adianta nada, né? Você querer ajudar o outro e não se ajudar. Exato. E daqui a pouco tá de novo com burnout, com depressão. É isso que eu penso. Uhum. Então não adianta. Por isso que vem de novo, né? A cada escolha uma renúncia, Exato. né? A gente tem que levar isso pra vida. Tem que levar isso pra vida. E me fala, então, fechou e como que estão sendo... Daí aí a gente chega nos contratos maiores. Então, você começou a aumentar as dívidas e, consequentemente, a ter tickets maiores. E como que foi o resultado dessa... Nossa, muito bom, assim. Porque que eu faço até quando... Eu vou explicar depois, né? Eu faço a apresentação até, eu faço bem completa, acho que mais do que deveria, mas assim, eu coloco lá o retorno que ele vai ter, né, do investimento. E no final eu faço a proposta, mas ele já está muito convencido que vai dar tudo certo. E você segue o nosso roteiro? Sim, sigo seu roteiro. Isso é outra coisa que eu ia falar, eu fazia o quê? Só o passivo, né? Daí você me explicou da esteira, e aí eu passei a fazer a recuperação junto. Claro, eu terceirizo, né? Terceirizando. Isso, é o Danilo que faz comigo, o contador esse que eu comentei que estava no seu evento. Ele que me ajuda nisso, mas ele também é bem sobrecarregado, então às vezes eu tenho que passar para outro, né? Para poder ter mais agilidade, mas eu dou preferência sempre para ele. E aí, o que acontece? A gente já conseguiu reduzir passivo só de trocar o regime, quando a empresa ainda não entregou a declaração, lá que às vezes está atrasada, né? A gente troca o regime, altera de presumido para real, por exemplo, e elimina todos os débitos, né? Porque às vezes eu vejo muito que a contabilidade que a empresa tinha só sabia lidar com o Simples, né? Aí a empresa está com dívida ou estourou ali o faturamento do Simples, passa para o presumido e vira uma bagunça, assim, que, meu Deus, tu pensa, não pode. É a contabilidade, que não tem como
passar de algo que estava tudo organizado para uma bagunça imensa. E isso vem muito para nós, né? E aí eu comecei a pedir ajuda dele e dizia, mas será que você não deveria estar em outro regime? Porque está muito bagunçado, assim, muito imposto. Aí, não, com certeza, vamos alterar. Claro, quando dá, né? Aí, esses dias a gente alterou de uma farmácia. E eu até depois me certifiquei com ele, porque eu conversei com o Gui, e o Gui disse, olha, eu não sei se isso aí pode fazer e tal, se já tiver entregue a declaração lá, que eu acho que é EFD, né? É EFD. Isso, e aí ele me disse, não, tava só a EFC, e daí dá pra alterar. Não, tava só a ECD, ECD, e ele não mandou isso, a ECF. isso aí. A ECD, que é a escrituração contábil, isso aí. para regime ECD e ECF. A ECD é a escrituração contábil e depois você entrega a ECF. Exato, que é a fiscal. Isso, ele não tinha sido entregue a fiscal, até porque estava tudo bagunçado, né? E aí a empresa era uma farmácia, e daí ela estava no Simples até 2023, daí de 23 para cá virou essa bagunça. Não tinha sido entregue nada, a gente demorou assim até entender aquela bagunça. E ele conseguiu daí fazer a troca, né, para o real e retificou ali a contabilidade dos últimos 3 anos ali, né? Dos anos anteriores, e daí eliminou o passivo inteiro dela, e ainda vai sobrar, com a recuperação, vai sobrar ainda uns 500 mil. Olha que bom. Nossa, quando foi apresentado isso para ela, porque ela realmente estava muito apavorada, sabe? E ela tá pensando até em vender, ela já tá meio desgastada, assim, ela disse, como é que eu vou vender um negócio assim, né? Não posso, tenho que organizar primeiro e tal. E aí a gente falou, vamos ver o que dá para fazer, assim, porque ela não estava em dívida ativa ainda. Estava tudo na receita, mas era 3 milhões mais ou menos, sabe? Olha que legal. Então, assim, é algo que como eu digo, ajudar, assim, o empresário que está ali com aquela dor, não tem preço, sabe? Ver isso funcionando, né? E isso eu não tinha antes, porque eu não sabia fazer, né? A parte contábil, eu estou fazendo contábeis até para conseguir entender tudo isso, sabe? Porque como tributário para mim ainda é novo, essa parte, assim, muito técnica de contabilidade, eu não tenho isso, né? Claro, alguma coisa agora eu entendo, mas não é tudo. E daí, tanto que eu fiz parceria com esse contador. E aí, eu sempre chamo ele quando eu tenho alguma dúvida, e ele falou, não, esse aí com certeza a gente vai ter que alterar o regime, né? Vou dar uma olhada se dá, e deu, e vai dar, nossa, muito bom, assim, sabe? Que muito ótimo. bom. E isso são coisas que eu fui aprendendo com a sua esteira, né? Porque a recuperação de crédito pode ajudar muito naquele passivo, Pode, né? muito. Exato. E aí o planejamento eu já comecei a oferecer, que eu também não fazia. Esses dias entreguei para um cliente, sabe? Fiz eu o estudo sozinho, depois conversei com o contador, ver se ele concordava, se ele achava que estava legal. Ele disse, nossa, tá perfeito, assim. Peguei os benefícios fiscais, né? Era uma construção, uma empresa de construção civil. Peguei os benefícios ali de Santa Catarina, a empresa era de lá e tal. E aí falei qual que seria o regime e tudo, eles ficaram bem satisfeitos, assim, porque eles estão começando. E até falei, nossa, é raro alguém que faz isso, né? De procurar e não fazer no início, né? No início da estruturação do negócio. Não porque fazer o tributário é estratégico, né? Ele Exatamente. tem que estar na estratégia do negócio. Eu disse, nossa, vocês estão de parabéns, porque geralmente faz direto com o contador, ali é fácil abrir, né? Fazer um contrato social e abrir uma empresa. Sim, sim. E você escolhe o regime depois. Agora que vai mudar, né? Que você vai ter que escolher o regime Exato, da abertura. Exatamente. E aí, mas quando você escolhe depois, abre a empresa agora com o regime. Na dúvida põe no Simples. Isso. Né? Sempre a coisa. Na dúvida põe no Simples. Só que o Simples, por si só, é um benefício. Só que você abre mão de outros benefícios que talvez fossem melhores. Bem melhores, né? Exatamente. Nossa, bem melhores. E aí eles ficaram bem satisfeitos, assim, já pediram abertura, daí eles ficam me falando, sabe? Agora falta 20 dias e tal, parece que já vai estar pronto. E eu, isso aí, sucesso. E espero que, né, continuem assim, sempre se prevenindo, né? Porque é o melhor a fazer, né? Então, assim, eu comecei a seguir sua esteira, daí contratei o marketing e, nossa, nem tenho, assim, como mensurar, porque vem muito lead, tá? Acima de 1 milhão, claro, não vem menos, né? Mas já chegou acima de 5 milhões, já chegou acima de 10 milhões. Legal. Chega, assim, quando vai para a reunião é difícil não fechar, porque o que eu faço, né? Eu penso, é melhor ter o cliente, mesmo que eu tenha que parcelar em várias vezes, ter aquela recorrência, do que não fechar, né? Do que não fechar, exato. Então... Aí você flexibiliza. Flexibilizo. Até teve um que eu fechei por 180 mil, que eu acho que foi antes até do marketing, e eu fiz em 24 vezes. Daí eu falei, me dá uma entrada, não lembro quanto era, e o resto em 24 vezes, que daí eu fico 24 vezes com aquela recorrência, né? Então, para mim é bom também, né? E aí, nossa, a pessoa ficou super feliz, porque daí fala, os escritórios geralmente assim, nossa, é tanto e não tem, né? Não 5 vezes, 6 vezes, aí dificulta, né? Exato. E você já está falando com o empresário que está numa situação tributária, uma situação financeira complicada, Sim. né? Já está com o caixa apertado ali, Sim. Já está com uma situação financeira bem complicada. Então, eu falo para os clientes que eu atendo, que eu falo, olha, a gente vai fazer... Para mim, o mais importante é que você tenha confiado na solução que eu estou trazendo para você.
Então, se você confiou na solução, a parte financeira a gente negocia. Com certeza. Claro que a gente tem lá um mínimo, a gente tem uma estrutura, a gente tem que custear a nossa estrutura, né? Óbvio. Tem uma estrutura, tem uma equipe grande, a gente tem que custear a nossa estrutura, mas a gente consegue flexibilizar em parcelas, a gente flexibiliza, alonga um pouco o pagamento. Até porque a gente vai ficar um bom tempo com esse cliente. Exato. Também. É bom para nós também não ficar trabalhando com algo que a gente já recebeu, né? E daí fica lá, se alonga. Exato, porque daí a gente vai estar trabalhando um tempo com ele, sempre, né, tem uma situação, você continua dando um suporte ali, então eu também não vejo tanto problema. Claro, eu não vou fazer o mesmo parcelamento de 145 da Procuradoria, Sim. né? Ai, de eterno. Ai, de eterno, né? Ficar lá casado, ele fica casado. Sim. Mas a gente consegue flexibilizar bastante. E depois que você entrou para Vertical de Growth, Ali, como que foram os resultados? Nossa, mudou completamente, sim. Tanto o cliente que chega, né? O lead que chega, o interessado, quanto a consciência da pessoa que está falando comigo. Porque esse pessoal que vinha antes, né, que era meio desqualificado, eu conversava muito com empresários que nem sabiam não sabiam nem o que estava acontecendo na empresa, não sabiam nem que o valor da dívida estava naquele valor, sabe? E aí tu explica, mas parece que a pessoa não entende, sabe? E aí quando você conversa com um empresário assim de uma empresa maior, ele tem noção, né? Ele tem consciência, sabe, né? Exatamente. E ele só quer uma solução diferente dos demais, né? Que certamente ele já foi atrás de vários. Tem uns que já chegam e me dizem, não, isso eu já sei, não precisa me explicar, eu só quero saber se tu tem alguma coisa diferente para me oferecer, né? Porque isso, tipo, as coisas normais eles sabem, né? Aí a gente sempre fala, sim, a gente, né, mostra o nosso diferencial ali e o cliente acaba ficando confiante, sabe? E aí, assim, por isso que eu disse o índice de fechamento é alto, porque quem vem, já vem, assim, com aquela certeza de que a gente traz resultado, né, apresentado os resultados que a gente já teve. E a gente eu falei pra Camila, a gente teria que fazer um levantamento de tudo que a gente já reduziu, porque a gente chuta, assim, mas a gente não tem específico, sabe? Mas foi muita coisa já, né? E isso é importante fazer até para mostrar. Bom, até para indicador de performance, Exato. Chamados KPIs, né? Exatamente, a gente então, não tinha isso. É importante saber quanto que você já trabalha, tanto em volume de dívida, é um KPI, quantas dívidas já entraram para sua gestão e quanto que você já conseguiu reduzir. A gente vai fazer, até porque não é também difícil, né? Só ir pegando ali no WhatsApp os contatos e tal. E as pastinhas também dos clientes, né? Que daí fica tudo organizado. Mas foram muitos, assim, já. Nossa, muitos mesmo. Que a gente já atendeu, já conseguiu ajudar. Execução nem se fala, né? O jurídico sempre dizendo, mais uma que foi extinta e tal. É muito bom isso também, sabe? Isso é muito porque legal. Tem execuções que a gente pega que já passaram, que já tinha advogado atuando e não alegaram. A gente pega direto, ixi. Ainda mais quando é advogado que não é especialista. Exato, é incrível isso, Às vezes é o próprio jurídico da empresa, um advogado que é amigo do não sei o quê. Exato, é que muito foi isso, ali né? mais pra... Então... Mas aquela para ir tocando para frente, né? Para ganhar um tempo, exatamente. Ganha tempo, Eles falam isso, defesa ganha né? tempo. Então, assim, nossa, mudou muito meu faturamento em abril, eu comecei com eles ali da metade para frente, né? Já tinha sido até bom, eu tinha fechado um contrato no início de abril, eu não lembro o valor, mas depois que eles entraram, assim, praticamente toda semana eu fecho algum de 100 mil. Sabe? Eu só mando para eles, mais um fechado. Hoje eu mandei, né? Eu falei, em uma ligação fechei um contrato de 100 mil, daí eles ficam super felizes, né? Porque é o trabalho deles também, né? E nada como a gente ter o nosso trabalho reconhecido e vendo que tá dando certo, né? E aí eu faço questão de avisar eles. E até para o pessoal entender, né? Esses contratos que você está gerando de 100 mil, são honorários de entrada que você parcela em 12, 18, né? Isso. E para que volume de dívida que gera um contrato de 100 mil, para o pessoal saber? Acima de 1 milhão, né? Acima de 1 milhão. Claro que quanto maior a dívida, maior o honorário. Mas eu costumo pensar muito no trabalho que vai me dar. Porque às vezes uma dívida de 5 milhões, se tem uma solução ali que não é tão difícil, não é porque de 5 milhões que eu vou cobrar 500 mil, né? Então, assim, eu penso muito nisso. Então, tem contratos, às vezes, que é de um valor maior, mas que por não me dar tanto trabalho, eu faço os mesmos 100 mil, né? Mas, assim, nossos contratos, assim, desse valor são sempre acima de 1 milhão. E você coloca honorários de êxito também? Coloco, geralmente, mas eu coloco pouco. O que aconteceu? Ano passado eu fiz que eu cobrei uma entrada menor e êxito, e aí tivemos um êxito, e o cliente chegou e disse, eu não tenho como te pagar isso, sabe?
Aí eu percebi que é muito melhor para o cliente ir pagando porque ele sabe que precisa do teu serviço do que concordar em receber, aliás, te pagar depois, mas não vai ter o valor. Aí, assim, a pessoa, claro, fica feliz, né? Ah, reduziu e tal, mas daí ela já vai ter que começar a pagar o parcelamento e às vezes não tem, né? Ah, eu não consigo pagar o parcelamento e o honorário disso. Aí eu mudei, sabe? Eu faço um êxito baixo, tá? Baixo quanto? Só pra 5%, gente saber. 5%. Né? Por aí. E até porque, assim, a redução geralmente não é total, né? Então, 5% não é tanto. E aí dá para parcelar também, né? Sem problemas. Mas eu foco mais nessa entrada, que daí é parcelada nesse período. E, assim, eu sempre faço a entrada da entrada, né? Então, eu cobrei 100 mil. A entrada geralmente é de 10% ou 15%, né? Para começar, que é onde dá mais trabalho, né? Que daí tu tem que montar toda a estratégia e tal. E aí o resto é por mês, assim, recorrente, né? E fica bom para eles também, sabe? Eu geralmente não tenho problema com isso, né? Porque eu facilito e tal. Até eu tenho uma empresa que tem uma dívida de 40 milhões e não tem muito, assim, sabe, o que fazer. Ele não consegue fazer transação ainda. Tá bem complicada a situação, sabe? Mas eu tô fazendo a gestão ali. Alguma coisa a gente consegue, né, pedir nulidade, que tá com aquelas falta de fundamentação, essas coisas assim. Mas demora até conseguir resolver tudo, né? E eu lembro que ele me disse assim, eu preciso só de 4 anos, é só isso que eu preciso, porque essa empresa é familiar, tem 80 anos a empresa, e eu não posso, assim, quebrar ela, tipo, entrar em falência, assim. Daí eu falei, não, vamos fazer o possível para ter mais do que 4 anos, né? Se você quiser seguir e tal, mas ele tá cansado, sabe? Esse foi um que eu me sensibilizei, assim, porque dá uma trabalheira, e eu passei um valor para ele, mensal, e ele disse que não, infelizmente ele não tinha, que realmente o fluxo de caixa dele, ele faz questão de mostrar, ainda digo, não, fica tranquilo, não precisa me mostrar. Eu acabei fazendo um valor, assim, bem baixo, mas porque, sabe, tô tomando remédio, minha vida, não sei o que, eu disse, não, vamos lá, eu vou te ajudar. Acontece, né, às vezes a gente se sensibiliza, daí é uma pessoa que vai trazer outras oportunidades. E ele me disse, olha, eu já conversei com vários, e todos assim, 1 milhão em 4 vezes, sabe? Não tem assim, né? Eu fico pensando, gente, não tem essa sensibilidade, né? De ver a situação que a pessoa tá, ela não vai conseguir te pagar isso, né? Então, aí ele é muito agradecido, ele sempre me fala, nossa, eu te agradeço muito pelo que tá fazendo por mim, porque realmente ele não tinha essa segurança, ele tava desesperado, não tinha nenhum profissional específico. Legal, né? E agora eu tenho, então, assim, ele fica tranquilo, ele recebe lá a intimação direta, daí ele avisa a gente, daí a gente diz, não, fica tranquilo, vamos lá, vamos passar para o jurídico, fazer exceção, né? Ou, de repente, a melhor estratégia nem é, porque ele já não tem nem bens mais, sabe? De repente, deixa assim, vamos tentar fazer prescrever, e assim a gente vai, né? Cada um com sua estratégia, né? Mas tá indo tudo bem. Acho que ele vai conseguir mais do que 4 anos. Ai, que bom. E ali, pra gente poder finalizar o nosso episódio, porque já passamos de 1 hora, temos 1h06 conversando. Veja só. Falo demais, né? Vamos a 1h06. Não, mas é porque é importante, assim, acho legal, pessoal. Eu queria só que você resumisse ali o que foi para você ter entrado no nosso ecossistema, porque hoje você não está na mentoria, né? Você está na mentoria, você está no TGH Club, você faz parte da Vertical de Growth, você é cliente do... Sim. O que mudou, assim, né? Até para o pessoal que está vendo, o que mudou de como você estava para o que você está hoje? Nossa, mudou tudo, assim. Eu falo para todo mundo, assim, e realmente não é puxação de saco, mas, assim, não tem como comparar o que era antes com o que é agora. Eu lembro que no nosso onboarding eu falei que eu queria faturar 1 milhão no ano, né? E, assim, já era uma coisa, assim, para eu correr atrás, porque não era uma coisa que eu achei que fosse acontecer, né? E eu acho que se eu somar o faturamento, eu não somei ainda, mas se eu somar o faturamento até maio, já chegou. Até maio já chegou em 1 milhão. Já chegou em 1 milhão. De faturamento, contrato fechado Sim, com os clientes. Contrato fechado. Sem considerar êxito, né? Exato, sem considerar êxito. Já chegou, certamente, porque eu lembro que quando eu mandei para os meninos, eu não sabia como é que ia ser contabilizado ali pro prêmio, mas eu fiz um relatório e falei, eu tinha fechado um de 180 antes deles, que foi no início do ano ali, mas que é uma recorrência boa, que assim me ajudou muito, né? Depois que eu perdi aqueles clientes fixos, foi uma das maiores recorrências que eu tenho, me ajudou muito. E aí eu comecei a fechar, e assim, para mim, eu percebo muito, assim, que eu ser sócia do TGH Club, né? Falar, assim, alguns componentes ali, alguns sócios, já muda completamente, assim, dá muita autoridade, né? Você usa isso a teu favor? Sim, sempre nas tuas conversas? Sempre uso, sempre digo, eu faço parte do TGH Club, é um clube de tributaristas, né, renomados, da doutora Letícia Amaral, todos conhecem, né? Nossa, conheço e tal. Sou associada à Beta, eles sabem que tem que ter um diferencial
para estar ali, né? Não é qualquer pessoa que consegue se associar, então eles já sentem uma segurança. Então, assim, muda completamente, muda tudo, assim. Eu por isso que eu digo, falei até na minha palestra, né? Quem tem medo, vai com medo mesmo, porque vai melhorar. Não tem como não melhorar. Vai, com certeza. Sabe? E, assim, eu mesma, no início, assim, às vezes atrasava, e vocês sempre foram muito, assim, abertos, né? E tranquilo, não tem problema, né? Vamos lá. Assim que conseguir, nos paga e tal. E agora, graças a Deus, eu engrenei, assim, né? Mas, assim, no início é difícil. Às vezes a gente realmente tem a data que tem que pagar, às vezes não é a melhor data, daí tu fica ali, meu Deus, e agora o que eu faço? Mas é só o início. Depois a coisa vai, assim, olha o meu exemplo, né? Eu saí em dezembro, eu faturei, eu acho que 18 mil, e agora eu tô no faturamento de 600 mil. Não, é muita diferença. Nossa. Muito legal. Muito. E, assim, a virada foi realmente o ecossistema. Não tem como dizer que não. Não, e isso que você nem começou a participar dos nossos eventos ainda, Ainda né? não, eu fui só no de Joinville, né? Só no de Joinville, mas não era ainda do TGH, né? Mas foi muito legal. Até o meu marido foi também, ele adorou, sabe? Ele tá pensando em sair e trabalhar comigo. Ah, olha que legal, porque ele é excelente. TI, ele é TI, ele até fez nosso CRM, ficou ótimo. Que legal. Ele tá fazendo uns agentes para nós, sabe? Já que traz ajuda... ele de sócio pro TGH Sim, Club, já vamos começar a montar mais coisas aqui. Verdade, nossa, ele gostou muito, assim. E um monte de gente foi falar com ele aquele dia, falando sobre como é importante o TI na nossa área, né? Porque faz toda a diferença a IA hoje em dia, né? Totalmente. E, assim, ele tá bem focado, ele tá fazendo uma pós em IA agora, tá aprendendo um monte, assim. Acho que vai ser bem bom para ele também. Legal, quando ele vier pro lado de cá, você me fala que a gente já vamos costurar umas coisas com ele. Vamos sim, com certeza, vai ser muito bom. Muito bom. Ale, obrigada, viu? Para o pessoal te acompanhar, sim. Tá? Quem está nos assistindo, quer acompanhar, a doutora Alessandra precisa conversar, enfim, deixa teus canais de comunicação aí. Sim. Então, meu Insta é hoffman.tributário. Hoffman, como que escreve? É HOFFMANN, 2 N's no final e 2 F's. Hoffman.tributário. Isso. Lá tem um link que tem o WhatsApp, né? Então, quem quiser pode chegar lá e entrar no link, chamar a gente vai atender com muito prazer. A Camila vai receber muito bem, como ela recebe todos. Vão conversar bastante, vai ser muito bem recebido. E a gente tem um prazer enorme em ajudar, assim. Não é só... É que nem eu digo, óbvio, a gente precisa, né? O dinheiro, para nós, é o nosso negócio. Nós somos empreendedores, mas é um prazer enorme ajudar o CPF que tem atrás do CNPJ. Isso é verdade. Sempre existe um CPF atrás do CNPJ. Sim. E eu gostaria de te dar um presente. Ai, que bom. Ó, toda a nossa metodologia, né, de redução de dívidas tributárias está aqui nesse livro, que eu lancei no final do ano passado, que é do Jeitinho à Governança. Então a gente coloca os 5 passos que você já adota no Sim, mas o livro é bem importante. Ai, que bom. Então aí foi como a gente consolidou toda a metodologia, né, de como a gente tira as empresas com dívidas milionárias dessa situação de jeitinho, que normalmente o que traz é um jeitinho, é uma desorganização. Exato. E leva para o prumo, né? Leva para o prumo, aplica os 5 passos para que ela entenda que precisa governar o seu negócio. Com certeza. Né? A governança faz toda a diferença. E isso leva não só à redução, mas à manutenção de uma situação saudável, né, da empresa. Com certeza. Então, depois eu vou autografar para você, mas já fica de coração. Muito obrigada, doutora. Com certeza vai entrar para o meu clube do livro. É isso aí, muito bom. Obrigada. E a todos vocês que nos acompanharam aqui, parabéns por terem ficado essa 1h11 aprendendo. Me aguentando. Imagina. Não, todo mundo com certeza está sendo inspirado dessa. Que bom. E se você também quer fazer parte do nosso ecossistema de tributaristas de inteligência de negócio, a gente vai deixar o link aqui na descrição do vídeo com todas as formas que você tem para entrar em contato conosco também. Vamos deixar aqui o @ da doutora Alessandra também para vocês entrarem em contato com ela. E agradeço a atenção de todos, agradeço a sua presença. Eu que agradeço, por estar aqui muito conosco. Obrigada. E nos vemos no próximo episódio do podcast. Até lá. Tchau, tchau. Tchau.